Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o advogado Sérgio Magalhães. Ele é advogado do Lucenildo Santos, o Gari Consciente, está preso na capital do estado desde o início do ano. Sérgio, como é que está a situação do Lucenildo, do Gari Consciente? O que é que dá para falar aqui para os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação? Bom dia. Bom dia, ouvintes do Sistema Rural. O Lucenildo foi preso por uma operação, acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Antes de ontem, eu fui até o presídio de Alcaçuz, no pavilhão 5, onde ele se encontra preso, e tivemos uma conversa muito longa sobre a sua situação e foi muito elucidador, muito claro, né? Como esse rapaz está sendo acusado de condutas que realmente ele não praticou, né? Então, assim, no decorrer do processo, será devidamente comprovado que jamais o Lucenildo participa de organização criminosa ou sequer fez lavagem de dinheiro. Isso, com certeza, será comprovado no decorrer do processo. Sérgio, um dos apontamentos da investigação do Ministério Público é que o Lucenildo teria aberto várias contas em seu nome. Que relação essas contas têm com o Lucenildo e com a organização criminosa, já que a investigação ela trata exatamente da investigação da organização criminosa? É tão interessante, o processo dele, são mais de 2.000 páginas já juntadas aos autos, e na denúncia, né, em momento algum, o Ministério Público fala sobre essas contas. E o que é que acontece essas contas? Existia algumas contas, o Lucenildo ele tinha uma prática de esses cartões de crédito que enviam para ele, para as pessoas, como ele tinha um nome limpo, ele recebia esses cartões. Mas ele recebia os cartões, habilitava em alguns casos, mas jamais usou. Não existe qualquer movimentação financeira nesses cartões. Então, é surpreendente porque na própria denúncia do Ministério Público, ele não fala em nenhum momento dessas contas, dessas inúmeras contas, porque, na verdade, eram cartões que ele tinha como pessoa física, mas que ele jamais movimentou. Então, é uma denúncia totalmente descabida em relação a isso. Outra relação que o Ministério Público faz na denúncia é com o tio dele, né? Que o tio dele tinha ou tem participação com as organizações criminosas e o Ministério Público acaba fazendo a relação dele com o tio. Tem essa relação? Não tem? Como é que você vai tentar provar essa relação? Olha só, a relação dele com o tio era uma relação familiar, não só dele, mas todos os parentes, por uma questão de relação familiar. O conhecimento que Lucenildo tinha do tio, né, como demais familiares, o tio era um construtor e sua vida toda trabalhou com construções. E é esse o conhecimento que ele tem. Lucenildo não tem nenhum conhecimento que o tio esteja envolvido com alguma coisa, né? Ele veio ter ciência das acusações do Ministério Público em relação ao tio, mas que ele jamais sabia disso. Ele não tinha um contato com o tio direto, anos que ele não vê o tio. Agora, o tio era uma pessoa, pelo que a gente já pôde apurar, que ajudava bastante a família, né? Por ser uma pessoa que conseguiu um sucesso profissional, né? Então, o que acontece? Ele ajudava esses familiares aqui no Nordeste. Então, não existia, em momento algum, Lucenildo tinha conhecimento dessas acusações que são feitas ao tio dele, né? Então, assim, ele jamais tinha o tio como envolvido com nada. Até então, mesmo conversando com ele ontem, ele disse, doutor, eu estou surpreso, porque isso são acusações, não é essa... O meu tio nunca deixou transparecer. Pelo contrário, a gente sempre soube que ele construía casas, comprava imóveis, porque ele foi embora daqui e conseguiu refazer a vida, mas ele jamais ele tinha
conhecimento de acusações ou que o tio, né, supostamente, como afirma o Ministério Público, tenha fazer parte de uma organização criminosa. Não é, jamais ele teria consciência disso, e até hoje o que ele soube quanto a isso é o que está nos autos e o que está na imprensa. Mas, para ele, o tio dele sempre foi, né, uma pessoa que se deu bem na vida com construção. Era essa e é essa a imagem que ele sempre teve do tio. Sérgio, o Lucenildo ele tem uma participação ativa aqui na sociedade, além de servidor público, né, foi candidato nas eleições passadas e tem uma relação política, né, não necessariamente partidária, mas de política aqui na cidade de Caicó. Uma investigação dessa natureza, de certa forma, acaba manchando aí o nome do Lucenildo. Veja só, é tão interessante, você veja uma organização criminosa, acusação sobre ele, que ele fazia parte de lavagem de dinheiro, que ele ocultação de patrimônio. Veja só, a vida de Lucenildo, ele acordava de 3 horas da manhã, saía no caminhão de lixo, como gari, voltava de 11 horas, chegava em casa, tomava banho, trocava de roupa, ia para a faculdade em Patos, voltava à noite, já naquele tarde, chegava tarde da noite, para no outro dia de 3 horas da manhã. Quando chegava no final de semana, ele se dirigia para Picuí, onde sua esposa mora, né, e continuava lá o trabalho de uma propriedadezinha, um sítiozinho deles que eles ficavam colhendo. Inclusive, ele foi preso trabalhando. Então, veja só, como é que uma pessoa acusada de se envolver, de ser envolvido com organização criminosa, lavagem de dinheiro, trabalha de 3 horas da manhã como gari, passa a noite em outra cidade estudando, para no outro dia de 3 horas da manhã ter uma vida totalmente pacata. Então, assim, ele está totalmente arrasado, porque essas acusações são muito sérias, né? E que, mesmo quando toda a verdade for provada, o estrago social feito nele é irreparável, né? Infelizmente, o estrago social já está feito. Por mais que ele prove a sua inocência, mas para que ele consiga ser reinserido na sociedade, sempre ele vai ser visto com maus olhos. O dano, a pena ele já está pagando, independente de condenação ou não. Qual é o procedimento agora? Você assume o caso, está assumindo aí na defesa dele? Quais são os procedimentos judiciais? Ele está preso na capital do estado? O que é que vai acontecer agora? O processo está em fase da defesa prévia, né? E a defesa preliminar, a primeira defesa, eu pedi prorrogação de prazos, porque é um processo muito extenso. Eu me habilitei no processo só fazem 4 dias, não tive tempo ainda de debruçar totalmente. Ontem eu peticionei pedindo prorrogação de prazo para que eu possa fazer uma defesa mais consistente e realmente poder dar a ele o direito de pelo menos se defender. Que ele pelo menos seja ouvido, né? E vem toda a fase agora de instrução, né? E ele ainda continua preso, infelizmente, ele ainda continua preso. Alguns pedidos de liberdade feitos pelos colegas que me antecederam não foram aceitos, né? E o que tem de acontecer agora é instrução processual e a defesa tentar provar, né, a sua inocência. Do ponto de vista processual, deve demorar quanto tempo aí para que o processo ande, caminhe, né, e ele possa ser ouvido e quem sabe responder em liberdade? É muito difícil essa afirmação, porque esse é um processo que ele já vem de ramificações de São Paulo, né? Tem outros réus no processo. Então, é um processo com 11 réus, né? Então, não é um processo lento. É um processo que tem muitos elementos que precisam ser rebatidos. Então, e como hoje está o judiciário, né, abarrotados de processos, e é difícil hoje um advogado estabelecer um prazo. Por isso que a prisão antecipada é um absurdo, porque o réu, né, o suspeito sendo provado sua inocência, acabou. Então, se esse processo se perdurar por anos,
né, e não ser concedido a ele o direito de responder à liberdade, ele sendo absorvido ao final, esse prejuízo dele ninguém tira mais, né? Então, assim, não tenho como realmente precisar o tempo. É muito difícil hoje a gente precisar um tempo com o judiciário. Sérgio, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar? Fica à vontade e sucesso aí na defesa do Lucenildo. Eu que só agradeço a vocês e dizer que estamos à disposição, à defesa do Lucenildo, né, para qualquer esclarecimento e vamos sim provar sua inocência.